Olá pessoal, vamos começar aqui nossa quinzena de materiais de construção mecânico 2. Antes de começar, eu queria explicar algumas coisas, deixar algumas coisas bem claras aqui, já que é a nossa primeira aula não presencial, né? Primeiro, eu queria dizer que, como vocês sabem, a suspensão das aulas aconteceu na semana que seria a nossa primeira prova, a prova sobre ligas não ferrosas. A recomendação do IFES é que a gente não aplique avaliações com, cujo peso é muito alto online, até porque a dinâmica da avaliação online é diferente, né? Legal. Então a gente vai deixar essa avaliação para depois, a princípio. Se a gente voltar daqui um mês, 2 meses, a avaliação vai ser lá. Porém, eu sei que a gente viu a matéria de ligas não ferrosas, em março, fevereiro, e fazer uma prova, sei lá, em julho, agosto é bem ruim, né? Porque a matéria já tá toda esquecida na cabeça, a gente nem lembra direito mais o que a gente viu. Então, minha ideia é que eu aplique essa avaliação, ela seja alguma coisa mais simples e também, consequentemente, tenha um peso menor, né? Então, eu vou ter que mudar aqueles pesos que a gente combinou anteriormente por conta dessa situação toda, né? Mas isso eu vou deixar mais pra frente, eu não vou entrar muito nisso agora, porque a gente não sabe até quando vai voltar, né? Não sabe nem se vai voltar às aulas presenciais cedo, né? Enfim, então isso fica para depois. Eu queria explicar a situação em relação à nossa primeira avaliação. Em segundo lugar, vou explicar como vai ser as aulas não presenciais nossas. Essa primeira quinzena são 2 semanas, né, obviamente. A gente vai estudar esse capítulo de estruturas e propriedades das cerâmicas. Ou seja, a gente vai ficar essa quinzena toda vendo só um capítulo. Essa é a única apresentação que eu vou usar. Essa apresentação aqui, nessa quinzena, né? Então nessa videoaula de hoje eu vou falar mais ou menos até metade da videoaula, até metade da apresentação. E na semana que vem, na semana seguinte, eu vou falar sobre o resto da apresentação, né? Aí, essa primeira semana, se eu não me engano, não tem nenhuma atividade, porém na segunda semana tem um resumo, né? O que é esse resumo? Entende? O resumo é até intuitivo de falar, né? Porque é uma parada simples. Eu quero que vocês façam um resumo sobre o capítulo, como se vocês fossem estudar para a prova. Quando a gente está estudando alguma matéria teórica, como é a nossa, a gente costuma fazer um resumo dos tópicos mais importantes, né, das definições mais importantes, e é exatamente isso que eu quero. Porém, eu sei que algumas pessoas aqui vão ter dificuldade de entregar esse resumo por conta de computador, de internet que não é boa, né? Então, assim, outra coisa que eu queria dizer é que eu sei que esse esquema de aula não presencial não é fácil, mas eu vou fazer o que for possível para adaptar vocês, né? Então, se vocês tiverem alguma dificuldade para entregar o resumo, vocês me falam, né? Eu fiz a apresentação com muito texto, exatamente para vocês não precisarem ir ao livro consultar, né? Vocês não precisam ir lá, mas se quiserem, tudo bem. Então, com esse arquivo aqui, vocês já conseguem bolar um resumo, né? Com esse arquivo de PowerPoint. O resumo pode ser feito em tópicos, pode ser uma coisa simples. Vocês podem enviar pelo Moodle, pelo Ava Moodle, mas vocês podem enviar por e-mail também, preferencialmente pelo Moodle, que já está integrado com o sistema acadêmico, né? Enviem arquivos de texto, qualquer tipo de arquivo que você quiser mandar em PDF, Word, enfim, enviem. Se eu tiver algum problema para abrir seu arquivo, eu vou falar com vocês. Caso vocês não tenham aí acesso ao computador, tá só assistindo a videoaula pelo celular, vocês podem escrever num papel, tirar a foto, desde que seja legível, me mandar. Então não tem problema com isso. A data de entrega, se eu não me engano, tá para o dia 21 de junho, né? Eu coloquei a data já pegando a outra semana. Aliás, perdão, 21 de junho não, acho que tá para o dia 28 de junho. Essa data ela já pega outra quinzena, né? Mas no mundo ideal vocês não precisariam fazer nada na outra quinzena, né? Eu deixei uma data mais para frente para que vocês tenham mais tempo de fazer esse resumo, né? Eu sei que estão com outras matérias aí, os outros professores estão passando muito conteúdo também, né? Então,
Você tem muito tempo aí para fazer esse resumo desse primeiro capítulo, né? Bom, é isso. E só para reiterar aqui, é muito essas aulas não presenciais são uma ferramenta meio que ruim, é uma ferramenta ruim, tanto para a gente que é professor quanto para vocês que são alunos, né? Então é algo que os professores não queriam adotar, porém a ordem veio de cima, a gente tem que acatar, né? Dessa maneira, eu acho que é importante que a gente tente fazer o melhor possível para que essa experiência seja mais fácil de lidar, seja mais confortável, né? Então, qualquer problema que vocês tiverem, qualquer dificuldade que vocês tiverem, vocês podem falar comigo, né? Vocês podem falar comigo, vocês podem conversar, que esse esquema é muito flexível, né? Então é exatamente isso. Eu tô aqui para tentar tornar a experiência mais fácil, né? A outra coisa que eu não falei, o resumo vale nota. A quantidade de pontos é pequena, mas se eu não me engano, são 5 pontos, ou 3 ou 4. Eu vou colocar no Moodle quando eu estiver postando a videoaula lá. Então façam a atividade, não é algo difícil, não é tão trabalhoso e é um ponto quase de graça, né? Então façam a atividade e é isso aí. As videoaulas, né? Eu estou falando isso ao pessoal da graduação, porque vocês já têm uma noção melhor de como vocês esperam as aulas, né? Vocês podem falar comigo sobre qualquer tipo de sugestão ou dica ou reclamação sobre a videoaula em si. Porque da mesma maneira que é novo para vocês assistir videoaula, né, num curso que é para ser presencial, para mim também é novo fazer a videoaula para vocês. Então, se eu estou falando rápido demais, se eu estou falando devagar demais, se a dinâmica não está legal, eu aceito sugestões, estou aberto a receber essas críticas de vocês aí. Beleza? Então, a gente mantém contato aí e vou tentar fazer com que essa experiência de atividade não presencial não seja tão ruim. Bom, vamos começar então. Estruturas e propriedades das cerâmicas. As cerâmicas elas são compostos formados por elementos metálicos e não metálicos, né? As ligações atômicas que acontecem nos materiais cerâmicos são ligações iônicas. Isso a gente viu lá no cálice, lá nos primeiros capítulos a gente fala sobre ligações. O que caracteriza a cerâmica principalmente são as suas ligações iônicas. A gente sabe que muitas vezes a gente estuda que cerâmica é ligação iônica, polímero é ligação covalente, metal é ligação metálica. Porém, às vezes isso não é tão correto assim. Existem algumas cerâmicas em que parte das ligações é covalente, existe o caráter iônico da ligação. Então, isso não é uma regra, uma classificação pré-determinada, né? O termo cerâmica vem de querâmicos, não falo grego, então não sei a pronúncia exata, que significa matéria queimada, que já dá a entender, já indica que a cerâmica ela é produzida através de um tratamento térmico, né? Opa, deixa eu passar aqui. Tá, outra coisa, estou colocando o slide, eu não estou ampliando o slide todo, porque o programa que eu estou usando para gravar, ele dá uns problemas aí que eu não faço isso. E aqui dessa maneira é até bom, porque quando eu vejo que tem algum erro de digitação aqui, eu já corrijo. Vamos lá. Aquela classificação básica inicial de materiais cerâmicos que a gente estuda lá em ciências dos materiais, que cerâmica é frágil, é duro, é alto ponto de fusão, essas são características de cerâmicos tradicionais. Hoje em dia, a definição de cerâmica é mais abrangente, né? Eu acho que eu até falei isso na sala de aula, que da mesma maneira que a gente estuda que cerâmicos são sempre isolantes de eletricidade, a gente encontra cerâmicos bons condutores de eletricidade, né? Hoje em dia. Então a definição de cerâmica hoje é mais abrangente, como está escrito aqui. Aqui, quando eu fiz esse slide, eu botei essas imagens aqui de exemplos cerâmicos, da boneca de porcelana, que é um pouco assustadora, e tijolo, cerâmico, material que a gente tem contato aí sempre, né? Vamos lá.
Sobre as estruturas cristalinas agora. A gente vai ficar essa aula toda praticamente falando só de estrutura cristalina. Como as cerâmicas elas são compostas por pelo menos dois elementos, né? Pelo menos o metálico e o não metálico, a estrutura cristalina da cerâmica ela é muito mais complexa que a dos metais. Os metais a gente vê um metal HC, um metal CFC, um metal CCC, a martensita tetragonal já é um pouco diferente, mas aqui no cerâmica a gente já vê coisa que é muito louca. É umas estruturas que a gente não está acostumado a ver. Por exemplo, no mestrado eu estudei uma cerâmica supercondutora. A estrutura dela ela podia ser, se eu não me engano, era tetragonal ou ortorrômbica. Então a gente não está acostumado nem a ouvir essas palavras, né? As ligações atômicas nas cerâmicas elas são iônicas, covalentes ou uma combinação dos dois tipos. Existe uma fórmula que dá para calcular o grau de ionicidade da ligação, que leva em consideração a eletronegatividade de cada um dos átomos envolvidos aí na composição da cerâmica. Essa fórmula tem no Callister, mas aqui não cabe muito colocar. Aqui tem uma tabelinha mostrando a porcentagem de caráter iônico de cada das ligações atômicas de cada uma dessas cerâmicas aqui. A gente vê que ao mesmo tempo que a gente tem cerâmicas com alto grau de ionicidade, ou seja, ligação bem mais iônica, a gente também tem ligações mais menos iônicas aqui, né? Para os materiais cerâmicos que têm ligações que são predominantemente iônicas, a estrutura cristalina é composta por íons eletricamente carregados, um cátion e um ânion. O cátion é aquele carregado positivamente, é aquele que perdeu elétrons, e o ânion é aquele que é carregado negativamente, é aquele que recebeu os elétrons. Bom, duas características dos íons, né, do cátion e do ânion, em cerâmicos, influenciam a estrutura do cristal. Então, as características dos íons influenciam na estrutura cristalina resultante do material. O primeiro deles é a magnitude da carga elétrica de cada um dos íons, ou seja, como é que está a carga de cada um dos íons, e o tamanho relativo entre os cátions e os ânions. Né? Sobre a magnitude da carga elétrica, né? Isso é importante porque os cristais eles têm que ser eletricamente neutros. Eles tendem a esse equilíbrio. Né? Ou seja, as cargas positivas dos cátions têm que ser equilibradas com as cargas negativas dos ânions. Né? A fórmula química do composto cerâmico ela mostra a composição entre os cátions e os ânions, para que seja atingido esse equilíbrio de carga. Aqui eu tenho um exemplo desse cerâmico aqui de cálcio e flúor, que o cálcio está com a carga 2+, e o flúor está com a carga 1-. Né? Mas como eu tenho dois átomos de flúor, ele está eletricamente carregado, eletricamente neutro. Né? Então, a magnitude da carga elétrica ela influencia na estrutura cristalina do cerâmico. Outro exemplo, outro critério importante, critério que influencia na estrutura cristalina do cerâmico, é o tamanho relativo do cátion e o ânion, né, aqui representado pelo raio iônico do cátion e raio iônico do ânion. Né? Os cátions costumam ser menores que os ânions. Isso é um pouco até intuitivo, já que pensa que o cátion é aquele átomo que perde os elétrons. Né? Então ele está perdendo, como se estivesse perdendo coisa e está ficando menor. Falando bem grosseiramente assim. Os ânions possuem um raio atômico maior. Cada cátion prefere ter tantos ânions próximos vizinhos quanto possível. E os ânions desejam ter o número máximo de cátions como vizinhos próximos. Isso vai ficar mais claro na imagem a seguir, mas vou dar continuidade aqui. As estruturas cristalinas que a gente considera como estáveis, elas são formadas quando os ânions que envolvem um cátion estão todos em contato com o cátion. Né? O cátion é menorzinho, como está nessa imagem aqui. As estruturas cristalinas estáveis elas são formadas quando tem esse contato entre cátion e ânion. Né? Aqui nesse primeiro exemplo aqui é uma estrutura estável, em que tem 4 ânions e um cátion aqui no meio, em contato. Aqui eu também tenho isso.
tenho esse contato aqui entre cátion e ânion, e nesse terceiro exemplo não tenho contato entre o cátion e o ânion. Né? Então, tem um espaço vazio aqui, a estrutura é instável. Né? Lembrando, aqui é importante destacar também, que geometricamente, para um determinado tamanho de cátion, para um determinado tamanho de ânion, vai ter um tamanho de cátion mínimo para que haja contato. Né? Se o cátion for pequeno demais, eu não consigo ter contato com todos os ânions. Né? E aí que vem esse conceito de razão RC sobre RA crítica, que é o raio, RC sobre A é o raio atômico do cátion e o raio atômico do ânion, né? Para o qual o contato é estabelecido. Né? Lá de ciências materiais, se eu estivesse na sala de aula agora, eu ia perguntar quem lembra o que é o número de coordenação. Mas o número de coordenação é o conceito que a definição de número de coordenação diz que o número de coordenação é o número de átomos vizinhos que estão em contato com um determinado átomo. Né? Então a gente consegue relacionar tanto o número de coordenação com a razão RC sobre RA. Né? Essa razão ela é obtida através de considerações geométricas. O primeiro exemplo do livro, não é o primeiro mesmo, ele no capítulo 12, que a gente está usando, né? Deixa eu verificar se é o capítulo 12 mesmo aqui, que eu não estou lembrado. É 12 mesmo, porque é na 12.013. Ele tem um exemplo mostrando como é feito esse cálculo, né? Que é basicamente geometria. Triângulo, uma trigonometria básica ali, a gente acha o raio crítico, a razão crítica aí entre os raios entre o cátion e o ânion. Né? Mas isso aqui não é tão importante. O cálculo de como se chega nesse número é tão importante. A tabela do lado, essa tabela aqui, ela mostra os números de coordenação e as geometrias para vários valores de RC sobre RA. Ou seja, eu tenho um número de coordenação, ou seja, uma coordenação é 2, quer dizer que um cátion tem contato com 2 ânions. 3 é um cátion com 3 ânions e assim por diante. Para cada número de coordenação, eu tenho uma razão cátion-ânion, razão de raio de cátion e ânion crítica. Né? Então, isso está especificado aqui na tabela. Né? A gente sabe que tem uma relação então, entre o número de coordenação e o raio atômico crítico. Aqui tem outra tabela mostrando o raio. Aqui a gente fala raio iônico, né, em vez de raio atômico, né, em nanômetros, de alguns cátions e de alguns ânions. Né? E o que eu falei anteriormente, né, é importante que a gente perceba que o cátion é sempre menor que o ânion, né, porque a carga ela influencia no raio. Né? Aqui eu botei o exemplo do ferro que está com a carga 2+, e o ferro com a carga 3+. O ferro com a carga 2+, ele tem um raio igual a 0,037 nanômetros. E o ferro com a carga 3+, tem um raio de 0,069 nanômetros. Isso quer dizer que à medida que eu vou aumentando a carga, ele vai ficando menor. Ou seja, à medida que ele perde elétrons, vai ficando menor. Isso é intuitivo. Né? E o átomo do ferro, o raio do ferro puro é muito maior. É 0,124 nanômetros. Ou seja, à medida que o átomo vai ficando carregado positivamente, o seu raio vai ficando menor. Né? E à medida que ele é carregado negativamente, vai ficando maior. Ou seja, vai recebendo elétrons. E aqui é o que está escrito nesse parágrafo aqui. Né? Quando o elétron é removido de um átomo, os elétrons de valência remanescentes ficam mais fortemente ligados ao núcleo, o que resulta em diminuição do raio iônico. Né? Ou seja, perdeu elétrons, o raio iônico diminui. De maneira contrária, o tamanho iônico aumenta quando elétrons são adicionados a um átomo. Né? É exatamente isso aqui que acontece. Bom, até aqui eu falei um pouco sobre a relação cátion-ânion, relação de estrutura cristalina. É importante essa razão crítica entre cátion e ânion, que tem como fazer uma comparação, uma associação com o número de coordenação. E é isso aí. Agora a gente vai falar sobre as estruturas cristalinas típicas de cerâmicas. Né? Aqui não estou falando exatamente do tipo de estrutura, se é cúbica, piramidal. Estou falando de um tipo de cerâmica. Vocês vão entender melhor quando eu voltar a falar.
Aqui tem dois traços, não sei porquê. Bom, o primeiro tipo é o tipo AX, que é o Rock Salt, né? Nesse tipo, é um tipo bem comum de cerâmica, e são aqueles em que existem números iguais de cátions e de ânions. Ou seja, é um número igual de cátion e de ânion. O material está eletricamente neutro. Né? Esses compostos são denominados como AX, o Rock Salt, onde A representa o cátion e X representa o ânion. Né? E para cada existem várias estruturas cristalinas diferentes para cada composto AX. Aqui eu vou colocar 3 exemplos de tipos de estruturas que podem surgir com compostos AX. Né? É importante falar aqui que aqui a gente vai dar 3 exemplos de estrutura, que é o cloreto de sódio, a estrutura do cloreto de césio e da blenda de zinco. Né? A gente definiu através dessas estruturas aí, como se fossem classificações, umas subclassificações dentro do interior de rock salt, porque eu tenho vários materiais cerâmicos do tipo AX que tem estrutura parecida com o cloreto de sódio. Então a gente criou uma subclassificação do cloreto de sódio. Eu tenho outro conjunto de materiais que tem estrutura muito parecida com a do cloreto de césio. Então peguei essa classificação também. E eu tenho outro conjunto de materiais que tem a estrutura muito parecida com a blenda de zinco, por isso eu criei essa classificação também. Então dentro de rock salt eu tenho 3 tipos de classificação de estrutura cristalina. Né? Mas lembrando que todas elas vão ser do tipo AX, com números iguais de cátions e de ânions. Bom, vamos lá. O cloreto de sódio. Uma célula unitária. Ela é gerada a partir de um arranjo CFC para os ânions, com o cátion localizado no centro do cubo. Né? Então é como se fosse um CFC modificado aí, e um cátion em cada uma das 12 arestas do cubo. Uma estrutura cristalina equivalente resulta no arranjo no qual a gente inverte os cátions. Aí. Os cátions, no caso, estão localizados no centro das faces. Aqui eu tenho um exemplo de como é a estrutura do NaCl, que é um cerâmico, que é o sal de cozinha. É uma estrutura que ela é como se fosse um CFC híbrido. A gente nunca vai chamar a estrutura de CFC propriamente dito. Né? Aqui, se a gente analisar só os átomos de cloro, a gente vai ver que é um CFC, que tem um átomo em cada vértice e tem um em cada face. Né? Só que eu não tenho átomo só aí, eu tenho átomo em outras posições também. Então, por mais que a gente tente classificar como CFC, é errado a classificação como CFC propriamente dito. Né? Essa estrutura, eu tenho átomos de sódio e de cloro organizados dessa maneira. Né? O cloro está nas faces aqui, como se fosse um CFC, e o sódio está ocupando aqui o ponto médio entre cada aresta aqui. Né? E é exatamente essa maneira que está representado aqui. Então eu tenho uma série de materiais cuja estrutura se assemelha muito a essa do NaCl. Esses materiais são uma classificação dentro do rock salt. Dessa forma, a estrutura cristalina cloreto de sódio pode ser considerada como 2 redes CFC que se interpenetram, uma composta pelos cátions e outra pelos ânions. Né? E aqui eu tenho alguns exemplos de estruturas que tem esse tipo, né? Que é óxido de magnésio, é o NaCl, sulfeto de manganês, etc. Bom, então, fechando a NaCl, tem a estrutura de cloreto de césio, que é esse CSCl. A gente não costuma ver muito. Né? Nessa estrutura, os ânions estão localizados em cada um dos vértices de um cubo, enquanto o centro do cubo contém um único cátion. Né? Se eu trocar os cátions pelos ânions, eu vou ter a mesma estrutura cristalina. É importante falar que essa não é uma estrutura CCC. Quando a gente tem uma célula unitária que eu tenho 2 tipos de átomos diferentes, eu não falo que... Eu não uso essa classificação padrão que a gente aprende lá em ciências materiais. A gente não usa CCC e CFC. A gente pode até fazer analogia, mas não é correto falar que essa estrutura do cloreto de césio ela é CCC. Aqui eu tenho um exemplo que é super simples, a estrutura do cloreto de césio. Como se fosse um CCC, só que eu tenho 2 átomos diferentes. Né? Eu tenho o cloro nos vértices e o césio no meio. Blenda de zinco
é o terceiro tipo de estrutura da blenda de zinco, que é um sulfeto de zinco, também chamado de esfalerita. Nessa estrutura, todos os vértices e todas as posições nas faces das células cúbicas estão ocupados por íons de enxofre, enquanto os íons de zinco preenchem posições tetraédricas no seu interior. E novamente, se eu inverter as posições, eu vou ter a mesma estrutura. Essa estrutura da blenda de zinco, a gente vê que o enxofre está mais ou menos como se fosse algum tipo de CFC ali, mas eu tenho o zinco em algumas posições tetraédricas ali. Então essa é a estrutura aí da blenda de zinco. Como eu falei anteriormente, essas estruturas de cerâmica elas são muito mais complexas que a dos metais, né? Eu não quero que vocês fiquem focados em tentar decorar como é a montagem de cada estrutura. Eu acho importante saber qual é a diferença de uma e outra, né? Quais são as classificações existentes, né? Então, essa é a blenda de zinco, né? A ligação atômica dos compostos que têm esse tipo de estrutura cristalina costuma ser altamente covalente, né? Então eu tenho aí o sulfeto de zinco, eu tenho esse composto aqui de zinco e telúrio e sílica também, que é o Si carbono, silício de carbono. Então, carbeto de silício talvez. Então a estrutura da blenda de zinco é exatamente essa. Aqui então, para fechar, o rock salt, a estrutura em que eu tenho números iguais de cátions e de ânions, e pode ser apresentado em 3 tipos de estruturas cristalinas distintas, cada qual com suas particularidades. Lembrando que esses são 3 tipos de classificações, onde todos os materiais rock salt eles têm que ser classificados em um desses 3 tipos. Esse é o rock salt, primeiro tipo de estrutura cristalina. A segunda estrutura cristalina é do tipo AMXP, né? Quando a carga dos cátions e dos ânions não são as mesmas, né? Como é o caso da fluorita aí, por exemplo. A fórmula química mostra que existe apenas metade dos íons de cálcio em relação ao número de íons de flúor, né? O cálcio está com a carga 2+, o flúor está com a carga 1-. Então, a carga é diferente, né? Eu tenho 2 átomos de flúor para compensar isso, mas a carga do cátion e do ânion ela não é a mesma. Uma célula unitária de estrutura desse tipo, ela consiste em 8 cubos, né? E eu tenho alguns exemplos aí de materiais que têm essa estrutura, né? Como se não me engano, zircônio isso aqui, mas eu não tenho certeza, óxido de zircônio, enfim. Tem outros tipos. Aí aqui tem mostrando como é que é a estrutura dessa estrutura cristalina AMXP, né? Que está exemplificada através da fluorita aqui. É exatamente isso, são 8 cubos, é uma estrutura super complexa, a gente vê que tem 27 átomos de flúor aqui para 4 átomos de cálcio dentro da célula unitária, então é algo bem diferente, né, do que a gente está acostumado a ver. As posições atômicas aqui são tetraédricas também, mas elas estão de acordo com cada cubo, então não é algo fácil de se nem desenhar. Fico pensando como ensinavam isso aí há 40 anos atrás, só no quadro, porque é bem difícil de até mostrar. Então essas são as estruturas AMXP, né? Lembrando que rock salt é AX, essa daí é a AMXP. Aqui eu tenho o terceiro tipo de estrutura cristalina, que é o AMBNXP, que a gente chama de perovskita, que é um dos tipos mais famosos de cerâmicas, né? A perovskita. É possível nos materiais cerâmicos, nos compostos cerâmicos, que eles apresentem mais de um cátion, mais de um tipo de cátion, que é exatamente o que acontece na perovskita. O A e o B são 2 cátions diferentes, né? E o X é o ânion, né? Aqui eu tenho o exemplo do titanato de bário, que é o BaTiO3, bário titânio O3, que possui cátions de bário, cátion de titânio, e tem o ânion, que é o oxigênio, que enquadra-se nessa classificação. Então, essa é a perovskita. A perovskita é um tipo muito famoso de cerâmica,
porque tem muitas cerâmicas de engenharia que são do tipo perovskita, né? Principalmente aquelas eletrocerâmicas que tem propriedades elétricas desejáveis, né? Elas têm essa estrutura de perovskita, né? Perovskita, exatamente isso. Algumas perovskitas, como é o caso do titanato de bário, são conhecidas por propriedades eletromecânicas interessantes. Por isso que eu falei que elas são mais famosas aí por conta disso. Se a gente for trabalhar para desenvolver algum projeto cujo material é um cerâmico, há grande possibilidade de ser uma perovskita. Enfim, acima de 120 graus Celsius, a estrutura cristalina do titanato de bário é cúbica. Os íons de bário, o cátion bário, está localizado nos 8 vértices do cubo, enquanto o único íon de titânio está no centro do cubo, com os íons de oxigênio localizados no centro de cada uma das faces. Então a estrutura é basicamente essa. Ela é mais simples, é como se fosse um misto aí de CFC com CCC, né, que a gente vê que tem átomos tanto no centro das faces quanto no centro do cubo. E essa é a célula unitária para o titanato de bário, né? Eu tenho o titânio bem no meio aqui, que é um cátion com a carga maior, então ele é bem menorzinho. O bário é um pouco maior, fica nos vértices, né? E o oxigênio fica no centro das faces, né? Essa é a perovskita. Aqui eu tenho os tipos de estruturas dos materiais, né? Aqui é um sumário, que está em inglês, que é a versão que eu tenho do Callister no computador é em inglês. Então, acho mais fácil colocar essa tabela aqui do que colocar alguma foto do livro, que eu acho bobeira. Enfim, aqui eu tenho o nome da estrutura, que é o rock salt. Eu tenho os 3 tipos de rock salt, né? Que é o cloreto de sódio, eu tenho o cloreto de césio e a blenda de zinco. Eu tenho a fluorita, que é aquele AMXP, né? Que o cátion e o ânion é diferentes. Perovskita, e tem o espinel, que é outro tipo aqui também. Aqui eu tenho a forma nessa segunda tabela aqui, eu tenho a forma com a qual a estrutura cristalina é montada, só para o ânion, né? Eu tenho o número de coordenação aqui para o cátion do ânion, e eu tenho alguns exemplos de material de cada um desses tipos de materiais aqui, né? Então essas estruturas cristalinas são importantes. É bom a gente destacar que, por exemplo, o cloreto de césio, cloreto de sódio e a blenda de zinco, elas fazem parte do rock salt nessa classificação que a gente está utilizando, que a gente vê no livro do Callister, né? Capítulo 12. Existem alguns outros livros que tratam essa classificação diferente, então a gente tem que levar isso em consideração também, né? E alguns outros livros classificam diferentes. Você deve ter visto que tem algumas definições em engenharia de materiais que são diferentes de livro para livro. Então a gente está se baseando no Callister, o Callister faz a classificação e a gente vai utilizá-la. Bom, estruturas cristalinas a partir de ânions com arranjo compacto, né? Os ânions na estrutura cristalina eles estão num arranjo compacto, como diz essa própria frase que eu acabei de ler. Algumas estruturas de cerâmicas, assim como as células unitárias, elas podem ser consideradas como uma série de planos compactos de íons, né? Os planos compactos são compostos pelos ânions, né, que são maiores, né? Conforme esses planos são empilhados uns sobre os outros, surgem sítios intersticiais, onde os cátions podem se alojar. Então é como se tivesse vários planos de íons, de ânions, onde surgem sítios intersticiais aí entre um plano e outro, onde os cátions se alojam, né? À medida que a gente vai empilhando os ânions, vão surgindo sítios intersticiais onde os cátions se alojam. Lembrando que os cátions são bem menores que os ânions. Isso é uma regra geral, mas, por exemplo, eu posso ter um átomo que está com a carga positiva, que ele tem um raio muito grande. Então, mesmo quando a carga está positiva, o raio ainda pode ser muito grande, né? Então, existem algumas exceções aí. Aqui a gente faz algumas considerações para poder entender melhor o modelo, mas sempre temos exceções, né? As teorias que envolvem estrutura cristalina, elas são bem
cheias de aproximação. Por que essa letra está pequena? Deixa eu aumentar. Pronto. Vou botar 28. Isso. Bom, eu tenho dois tipos de sítios intersticiais, né? Eu tenho a posição tetraédrica e a posição octaédrica. Basicamente, a diferença é o número de íons envolvidos, né? Na posição tetraédrica, quando eu tenho 4 átomos, 3 em um plano e 1 no plano adjacente, e eles circundam o sítio intersticial. Ou seja, tem 3 átomos no plano, um átomo no plano de baixo, e esses 4 átomos eles circundam o sítio. Essa posição é o que a gente chama de posição tetraédrica, que envolve 4 átomos, né? O nome da posição é dado porque as linhas retas tracejadas a partir dos centros das esferas formam um tetraedro. O número de coordenação é 4, né, para o cátion, já que ele está em contato com os outros 4 materiais. Com os outros 4 ânions, né? Eu tenho a posição octaédrica também, que envolve 6 esferas de íons, 3 em um plano e 3 em outro, e os interstícios estão formados entre os planos aí, com o número de coordenação igual a 6, né, que é onde o cátion vai ficar. Aqui eu tenho a imagem que estava no livro, que talvez não fique muito clara, mas basicamente eu tenho 3 átomos em um plano, para a posição tetraédrica, e um átomo de cátion no plano inferior. Entre esses 4 átomos vai ter um sítio intersticial, entre esses 4 cátions, né? Nesse sítio, não, perdão, estou confundindo, agora eu falei que o cátion é maior, não, o cátion é menorzinho. Vamos voltar aqui agora. A videoaula, eu podia até parar e voltar, mas acho que ia ficar ruim. Vamos voltar aqui. Na posição tetraédrica, eu tenho 3 ânions num plano de cima e um ânion no plano de baixo. O espaço entre esses 4 ânions é onde o cátion vai ficar. É um sítio intersticial pequeno. É a posição tetraédrica. Porque se eu traçar a linha entre o centro de cada um dos ânions, eu vou ter um tetraedro. Por outro lado, eu tenho a posição octaédrica, que é quando eu tenho 3 ânions no plano de cima, 3 ânions no plano de baixo, e eu vou ter alguns sítios intersticiais ali, né? Esses sítios são posições octaédricas, né? Isso está bem explicado lá no livro, aqui acho que acho que dá para entender também. São dois tipos de posições onde os cátions podem se alojar. As estruturas que têm esse empilhamento de ânions, elas dependem de 2 fatores. Do empilhamento das camadas compactas dos ânions, da forma que eles são empilhadas, e da maneira na qual os sítios intersticiais são preenchidos com os cátions, né? Ou seja, se é uma posição tetraédrica ou uma posição octaédrica. As propriedades dos materiais podem mudar de acordo com o preenchimento das posições tetraédricas ou octaédricas. Por isso que é importante fazer essa distinção. Porque se o cátion está na posição octaédrica, ele tem uma propriedade tal. Se está na posição tetraédrica, tem outra propriedade tal. Lembrando que o objetivo todo de ciências materiais é relacionar propriedade, estrutura, processamento e aplicação. Então é importante saber que a posição atômica aí do cátion, ele vai influenciar diretamente nas propriedades, né? Na própria estrutura também, né, obviamente. Aqui eu tenho a estrutura rock-salt, né, na qual a gente tirou as beiradas aí, as quinas, né? A gente tem os planos de ânions, que estão de verde, e a gente vê que entre os ânions tem os cátions menores, né? Ocupando posições octaédricas, segundo a legenda aqui. Então, basicamente tem um plano aqui inicial, tem outros planos inferiores, e é assim que é posicionado os átomos na posição octaédrica. Rock-salt. Lembrando aquela classificação que eu fiz anteriormente, baseada na carga elétrica dos materiais, dos átomos, ela é rock-salt, é aquele AMXP e perovskita. E esse tipo de estrutura aqui com o empilhamento dos ânions é um tipo de estrutura que pode ser encontrada tanto no rock-salt, quanto na perovskita, quanto no AMXP. Então é uma classificação diferente agora, né?
Bom, é possível calcular a massa específica teórica das cerâmicas. Eu lembro que no capítulo 3 do Callister, a gente aprende a calcular a massa específica teórica para metais, e a fórmula é parecida, né? Só que aqui eu tenho um cátion e ânion, eu tenho cátions e ânions, então tem que levar isso em consideração. A fórmula é igual praticamente, AC e AA é a massa atômica aí dos cátions e dos ânions, né? Tem um exemplo no livro mostrando como é que faz o cálculo. O N' chama de número de fórmulas unitárias, que é basicamente eu contar a quantidade de átomos que tem aí. Por exemplo, o titanato de bário. Eu tenho um átomo de bário, tenho um átomo de titânio e tenho 3 de oxigênio. Então eu tenho 5 ao todo, tenho 5 átomos. VC é o volume da célula unitária e Na é o número de Avogadro. É importante falar que me perguntaram isso há pouco tempo e eu fiquei realmente na dúvida, né? Tem alguns livros que usam o conceito de peso atômico para se referir a esse valor de A aqui. E tem outros que chamam de massa atômica, né? O próprio Callister, achei até engraçado isso, que ele chama massa atômica de A, lá nos capítulos iniciais. E aqui ele fala que é o peso atômico. Então, dependendo do livro, até mesmo no mesmo livro pode ter distinção, né? Mas o peso atômico a gente sabe que a gente encontra lá através da tabela periódica. Ele é tanto para o cátion quanto para o ânion. Novamente, isso aqui é uma parte matemática. Como a nossa disciplina é muito teórica, eu não gosto de misturar muitas coisas, né? Se eu passar uma atividade com cálculo, vai ser só cálculo. Se eu passar uma atividade com teoria, vai ser só teoria. Então, vocês não precisam se preocupar muito em como resolver isso, né? Mas é importante que vocês saibam que a forma de calcular a massa específica teórica para metais e para cerâmicas é diferente. Opa. Vamos lá, cerâmicas à base de silicatos. Agora é uma outra classificação de cerâmicas, né? Outro tipo de classificação. Silicatos são materiais que são compostos por silício e oxigênio, que são dois elementos mais abundantes na crosta terrestre. Então, silicatos, cerâmicas à base de silicatos abrangem uma grande quantidade de materiais. Em vez de caracterizar as estruturas cristalinas desses materiais em termos de células unitárias, a gente vai largar o conceito de células unitárias. É mais conveniente usar vários arranjos de tetraedros desse composto de silício. Silício, oxigênio 4, com a carga de 4 menos, né? Por quê? Porque a gente percebe que a estrutura do silicato ela pode ser dividida, a gente pode considerar que a célula unitária é esse conjunto aqui, né? De 4 átomos de oxigênio com um de silício, carregado com a carga 4+. Então em vez de célula unitária, a gente vai usar essa estrutura básica aqui como uma referência, né? Como se fosse uma unidade para a gente aqui, né? Então, em vez de caracterizar as estruturas cristalinas em termos de célula unitária, é mais conveniente usar esses tetraedros aí de silício e oxigênio 4. O que são esses tetraedros? Cada átomo de silício está ligado a 4 átomos de oxigênio, como está mostrado na imagem aqui, localizados no vértice do tetraedro. O átomo de silício está no centro do tetraedro, como está mostrado aqui também, de azulzinho, que é um átomo carregado positivamente, então ele vai ser menor. Uma vez que ela é a unidade básica dos silicatos, ela é tratada normalmente como uma entidade carregada negativamente, né? A gente trata isso como uma entidade carregada negativamente. É uma consideração. Muito frequentemente, os silicatos não são considerados iônicos, porque existe uma natureza covalente nas ligações entre silício e oxigênio, que são direcionais e relativamente fortes. Lembrando, as ligações covalentes são aquelas que funcionam através de compartilhamento de elétrons, são ligações direcionais, que elas são fortes, mas elas são mais fracas que as iônicas, né? Enfim, a gente diz que os silicatos não são considerados iônicos, por conta dessa natureza da ligação. Independentemente da natureza da ligação de silício e oxigênio, existe uma carga -4 associada a cada tetraedro de silício e oxigênio, uma vez que cada um dos átomos de oxigênio requer um elétron adicional para atingir uma estrutura estável. Ou seja, para a gente aqui, a gente vai ter
essa unidade básica ela vai ser sempre uma carga negativa associada. A gente pode formar várias estruturas a partir das diferentes maneiras com as quais as unidades são combinadas, né? Da mesma maneira que a gente tem a célula unitária, que a gente pode formar várias estruturas de célula unitária, a maneira com que a gente combina essas unidades básicas pode nos dar diferentes estruturas, né? Em arranjos unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Aqui eu vou dar alguns exemplos de estruturas que podem ser formadas. Primeiro é a sílica, que é o óxido de silício. É o silicato mais simples, né? Que é SiO2. Forma uma rede tridimensional que é gerada quando átomos de oxigênio localizados nos vértices de cada tetraedro são compartilhados por tetraedros adjacentes, né? Dessa forma, o material é eletricamente neutro e todos os átomos são eletricamente estáveis, né? Esse é a sílica, né? Sob essas circunstâncias, a razão entre o número de átomos de silício e o número de átomos de oxigênio é de 1 para 2, né? Como indicado pela fórmula química, né? O formato é exatamente esse aqui. Se esses tetraedros forem arranjados de maneira regular e ordenada, será formada a estrutura cristalina. Então, eu tenho tetraedros que tem essa estrutura de ter um oxigênio em cada vértice, e os vértices de um tetraedro eles também são considerados por tetraedro adjacente. Então, é como se houvesse um compartilhamento de átomos ali, né? Entre dois tetraedros adjacentes, né? Se a gente arranjar esse tetraedro de maneira regular e ordenada, a gente forma uma estrutura cristalina. Existem 3 formas cristalínicas polimórficas para a sílica, que é o quartzo, cristobalita e a tridimita. Lembrando que o polimorfismo é o mesmo composto com a mesma fórmula química, apresentar 3 estruturas diferentes, né? Então, o mesmo composto, SiO2, é a sílica, mas ele pode ser apresentado aí, pode ter estruturas de quartzo, de cristobalita e de tridimita. São 3 materiais diferentes, com 3 propriedades consequentemente diferentes. Então essa é a sílica aí, né? No caso da sílica é exatamente isso. É um material bem simples, é um silicato bem simples. Tem os vidros à base de sílica, que a sílica ela pode existir como um sólido ou vidro não cristalino, com elevado grau de aleatoriedade atômica, né? Que é característico de líquidos, né? Aqui, eu lembro que quando eu estava preparando essa aula, a primeira coisa que me veio à cabeça foi aquela... Eu não sei se vocês já viram ou se alguém já comentou com vocês sobre isso, que tem alguns castelos, se eu não me engano, na Europa, em que eles separaram, castelos bem antigos, de séculos de existência, né? Eles separaram que os vidros eles têm ficado mais grossos, mais espessos, na base do que em cima, como se estivesse escorrendo ali numa velocidade muito baixa ao longo dos anos, né? E aí tem algumas pessoas aí que falam que vidro é líquido por causa disso e, e etc. Mas não é exatamente assim. Isso é meio que uma lenda, né? Eu lembro que uma professora falou isso comigo no curso técnico e eu fiquei meio pensando nisso sempre, né? Mas não é exatamente assim. Os vidros à base de sílica, eles podem existir como sólido ou vidro não cristalino, né? Como eu falei anteriormente. E eles possuem um grande grau de aleatoriedade atômica. Ou seja, eles têm características similares às do líquido, mas obviamente não é um líquido, né? Não é um líquido propriamente dito, né? Como ocorre com sílica cristalina, o tetraedro de silício O4, que é a unidade básica, ele vai ser considerado como unidade básica aqui. Além dessa unidade, existe um grau considerável de desordem, né? Como falei, tem grande aleatoriedade atômica. Quando eu falo desordem, eles podem associar aí o conceito de entropia também, né? Só que esse conceito não é muito utilizado aqui em ciências materiais. Ele vem mais a termodinâmica, né? Mas enfim, vidro à base de sílica pode vir como sólido ou vidro não cristalino com elevado grau de aleatoriedade atômica.
né? A gente descreve esse vidro à base de sílica através dos tetraedros de silício e oxigênio, que são nossa unidade básica. Que é a nossa unidade básica, né? Esse meu plural tá terrível hoje. Aqui eu tenho dois esquemas bidimensionais da estrutura aqui à esquerda cristalina, do dióxido de silício, que é o SiO2. E aqui eu tenho uma estrutura amorfa, né? Uma estrutura não cristalina. Lembrando que estrutura cristalina é aquela que possui um arranjo organizado, periódico, ao longo de grandes distâncias atômicas. A estrutura não cristalina ou amorfa, ela vai ser algo que está desorganizado. Alguns outros óxidos eles também podem formar estruturas vítreas. Aqui é importante fazer a distinção entre formador de rede, modificador de rede e intermediário. Então, eu tenho alguns átomos, alguns óxidos, que eles formam a estrutura vítrea, como o dióxido de silício, como a sílica. Eles são denominados formadores de rede, que eu vou formar a estrutura vítrea. Os vidros comuns, que são usados no nosso dia a dia, eles não são puros SiO2. Eu faço a adição de alguns óxidos nele, como o óxido de cálcio aqui. Esses óxidos eles não formam a rede. Eles não formam a rede. Eles modificam a rede. Né? Então eles são chamados de modificadores de rede. Eles melhoram as propriedades aí de um material. De um material, no caso. Então, eu tenho alguns óxidos que eles formam a estrutura vítrea e eu tenho outros óxidos que eles modificam a estrutura vítrea. Também tem a terceira classificação, que são alguns óxidos que eles não são formadores de rede e eles substituem o silício e se tornam parte da rede, né? De maneira a estabilizá-la. Esses são os intermediários. Então, para estruturas vítreas, eu tenho os formadores de rede, eu tenho os modificadores de rede e eu tenho os intermediários. Né? São três tipos diferentes. Né? Os modificadores de redes podem ser adicionados por N motivos. Né? Do ponto de vista prático, né, a adição desses modificadores intermediários reduz o ponto de fusão e a viscosidade do vidro. Pensando, essa modificação era feita pensando no processo de fabricação. Se o ponto de fusão ele é menor, eu não preciso gastar tanta energia para fundir o material para fabricar, né, para conformar a maneira que eu quiser. Diminui a viscosidade. Não vai ser um material muito viscoso quando fundido. Né? Lembrando que eu falei que o vidro ele não é líquido, eu estou falando da temperatura ambiente. A temperaturas altas, qualquer material é líquido se chegar a temperatura suficientemente alta. Né? Enfim, os modificadores intermediários eles reduzem o ponto de fusão e a viscosidade do vidro, né? Tornando mais fácil a conformação e diminuindo a temperatura que eu preciso chegar para fazer essa conformação. Aqui eu tenho a representação esquemática das posições iônicas em um vidro de sódio e silício, que tem uma representação, né? Tem os átomos de sódio aqui, eu tenho o silício, eu tenho os átomos de silício e de oxigênio aqui também mostrados. A gente vê que a estrutura é bem desorganizada, não tem um padrão pré-determinado. Bom, agora indo para os silicatos. Né? Para vários materiais à base de silicato, 1, 2 ou 3 dos átomos de oxigênio versus tetraedros da unidade básica, são compartilhados com outros tetraedros. É aquele conceito que eu falei anteriormente, que eu vou ter tetraedros adjacentes e esses tetraedros adjacentes eles vão compartilhar átomos de oxigênio que estão nos vértices. É como se o mesmo átomo fizesse parte de dois tetraedros. Né? Dessa maneira, formando estruturas bem complexas, né, que são silicatos. Aqui eu tenho 5 estruturas de silicatos, né, o SiO4, que é a unidade básica, eu tenho o Si2O7, Si3O9, tem vários tipos diferentes aqui. Aqui eu tenho o SiO3N, né, que varia de acordo com a carga elétrica. Então são tipos diferentes, estruturas diferentes. Nos silicatos, os cátions como cálcio, magnésio, alumínio, todos carregados positivamente, né? Obviamente são cátions, eles servem a dois propósitos. Né?
Primeiramente, eles compensam as cargas negativas da unidade básica, ou seja, com o objetivo de neutralizar a carga, de dar uma carga neutra para o material como um todo. Né? E esses cátions eles se ligam ionicamente uns aos outros. Eles ligam ionicamente os tetraedros de unidade básica. Então eles são responsáveis pela união dos tetraedros aí, os cátions. Né? A gente vê que aqueles mais não dá para ver, né? Tem só não tem os cátions aqui. Então, os cátions nesses materiais de silicatos podem aparecer tanto com o objetivo de neutralizar a carga, aliás, eles servem para esses dois objetivos, para neutralizar a carga e para ligar ionicamente os tetraedros. Silicatos simples. Silicatos simples, deu uma pescada aqui agora. São aqueles estruturalmente mais. São aqueles que são estruturalmente mais simples, obviamente, e envolvem tetraedros isolados. Né? Por exemplo, a fosferita, que é magnésio, silício e oxigênio. Né? Tem 2 íons de magnésio associados a cada tetraedro, de tal modo que cada íon de magnésio tem 6 átomos de oxigênio como vizinhos. Né? Esses são os silicatos mais simples. Né? Eu também tenho uma definição de silicato em camadas. Né? Uma estrutura bidimensional em lâminas ou camadas também pode ser produzida pelo compartilhamento de 3 íons oxigênio em cada um dos tetraedros. Novamente, é aquela questão de compartilhar oxigênio em tetraedros adjacentes. Né? Essa estrutura ela é bidimensional em lâminas ou camadas, por isso que a gente chama de silicatos em camadas. Para essa estrutura, a fórmula unitária que se repete é outra, é o Si2O5, com a carga 2-, carga negativa. Então aqui eu já tenho uma outra unidade básica, né, como a gente estava tratando. A carga negativa resultante está associada aos átomos de oxigênio não ligados, que se projetam para fora do plano da tela. Aqui fica mostrando mais claro esses oxigênios os oxigênios que se projetam para fora do plano da tela. Né? Essa daqui é a representação esquemática bidimensional de uma camada de silicato, né, tendo como fórmula básica o Si2O5. Né? A eletroneutralidade desses silicatos em camadas ela é alcançada através de uma segunda estrutura laminar plana, ou seja, quando eu tenho dois planos aí, adjacentes. Né? Esse segundo plano com excesso de cátions, né? cátions, e que se liga a esses planos de oxigênio ligados da lâmina de S2O5. Né? Então é como se eu tivesse um plano, uma primeira camada, que ela está carregada negativamente. E tem alguns átomos de oxigênio que não estão ligados. Então tem a segunda camada logo embaixo, logo em cima, que ela tem um excesso de cátions. E essa segunda camada ela compensa a carga negativa da primeira. Com isso alcança-se a eletroneutralidade aí da estrutura. Esses materiais chamados de silicatos em lâminas ou camadas, isso é estrutura básica característica das argilas e de outros minerais. Né? Essa estrutura é muito complexa, a gente vê que a unidade básica é Si2O5. Então, os silicatos eles estão entre as estruturas mais complexas de todos os materiais inorgânicos. Né? A maioria dentro de todos os materiais inorgânicos, os silicatos têm as estruturas das mais complexas. Né? Aqui a gente dá para ver isso aqui é uma parte super aproximada, né, da caolinita, né, que é um dos minerais argilosos mais comuns. A estrutura é laminar de silicatos, relativamente simples, de 2 camadas. Aqui eu tenho até a fórmula química dele. Tem a primeira camada aqui em cima, a segunda camada aqui embaixo. Aqui tem um plano intermediário, né, de anion midplane, que chama, né, de anions. A figura aqui está alargada verticalmente para a gente conseguir visualizar a diferença entre as camadas aqui. Obviamente que na realidade ela fica totalmente compacta. Estou mostrando apenas uma lâmina aqui. Vale destacar que enquanto as ligações dentro da lâmina de 2 camadas são fortes e intermediárias entre iônica e covalente,
As lâminas adjacentes estão apenas fracamente ligadas umas às outras por van der Waals. O que é isso? Quer dizer que dentro desse primeiro plano aqui, por exemplo, as ligações elas são fortes. O plano está totalmente bem ligado. Mas quando eu ligo esse plano com o plano de baixo, essa ligação do de cima com o de baixo, ela é fraca. Ela é uma ligação de van der Waals. Isso acontece também em materiais poliméricos. Materiais poliméricos eles são grandes cadeias de carbono, de hidrocarbonetos. Eu tenho várias cadeias aí, meio que... Tem várias cadeias nos materiais poliméricos. As ligações dentro das cadeias, elas são fortes. São covalentes fortes. E as ligações entre uma cadeia e outra são fracas, são de van der Waals. Então a lógica é a mesma. Né? As ligações dentro do plano são fortes. As ligações que ligam um plano ao outro são mais fracas, são ligações de van der Waals. E bom, para praticamente finalizar a aula de hoje, vou falar do nosso carbono. Né? O carbono é um elemento que existe em duas formas alotrópicas, o diamante e a grafita, assim como no estado amorfo. Ou seja, ele tem duas estruturas cristalinas, diamante e grafita, e também pode estar no estado amorfo. Né? O carbono tem alguns alótropos interessantes. Lembrando, lá do capítulo 3, estrutura cristalina. O polimorfismo é quando o mesmo composto tem três estruturas diferentes. Né? Como é o caso da sílica lá, que tem quartzo, tem outras duas lá. Quando tem um elemento só, um elemento como carbono, que ele pode aparecer de três formas diferentes, eu tenho o que a gente chama de alotropia. Então, polimorfismo serve para composto, alotropia serve para um elemento. Né? O estanho é outro que pode aparecer como branco ou cinza. Vocês viram no capítulo de materiais não ferrosos. Então, o carbono também pode aparecer como também um material alótropo, né? Que pode aparecer como diamante e grafita, e também pode aparecer no estado amorfo. Aqui vem outra contradição que eu digo, na verdade, é do ponto de vista de que não tem uma unanimidade. Nossa, minha língua quase enrolou para falar essa palavra. Não tem uma unanimidade em relação ao carbono. Tem alguns livros que consideram o carbono como um material cerâmico. Porém, na realidade, ele não se enquadra como um metal cerâmico ou um polímero. Né? O carbono que eu digo, na verdade, é a grafita e o diamante. Né? Então, a grafita e o diamante, em alguns livros, são classificados como cerâmicos. Como a gente está fazendo aqui, está colocando o carbono dentro de cerâmicos. Porém, tem outros livros que colocam a grafita e o diamante como outra classe de materiais, né, especial. Então, isso difere de livro para livro. Primeiro tipo de estrutura alótropa do carbono é o diamante. O diamante é um polimorfo metaestável do carbono. Polimorfo é um alótropo. Né? Sua estrutura cristalina é uma variante da estrutura da blenda de zinco. Ou seja, tem a estrutura similar àquela blenda de zinco que a gente viu lá anteriormente. Lá dentro de rock salt. Ou seja, o diamante, teoricamente, pode ser colocado como um rock salt. É claro que a estrutura não é igual, ela é uma variante. Né, na qual os átomos de carbono ocupam todas as posições. Aqui, talvez essa palavra de polimorfo talvez não seja mais ideal. O diamante é um alótropo metaestável do carbono, na verdade. Vou até colocar isso para não gerar confusão. Cada átomo de carbono se liga tetraedricamente a 4 outros átomos de carbono. Né? Carbono é tetravalente, a gente estuda isso em química orgânica lá no ensino médio. Essas ligações covalentes são extremamente fortes. Né? São muito fortes as ligações covalentes no carbono. Aqui tem a estrutura, uma célula unitária para um cristal cúbico de diamante. Né? Para ter noção de como que é a célula unitária. Né? A gente vê que não é nada do que, apesar de ser cúbica, não é nada do que a gente está acostumado a ver. E bom, grafita. A grafita é um polimorfo estável. Aqui novamente eu vou trocar para alótropo. Né? É um alótropo estável a temperatura e pressão ambiente.
Na estrutura da grafita, os átomos de carbono estão localizados nos vértices dos hexágonos regulares que se interconectam e que ficam em planos paralelos de base. Então, como se tivessem vértices de hexágonos, né? Aqui na imagem, aqui nessa imagem dá pra ver como é que é a grafita, né? Eu tenho vários hexágonos aqui, vários planos de hexágonos, né? Que são formados por carbonos. Dentro desses planos, ou a gente chama de camadas ou lâminas também, os orbitais híbridos ligam cada átomo de carbono a 3 outros átomos de carbono adjacentes e coplanares. Né? Então, nesse caso aqui, cada átomo de carbono está ligado a outros 3 átomos. Né? 2 aqui no mesmo plano e 1 em outro plano. Né? Isso acontece devido aos orbitais híbridos do carbono. Né? Não vou entrar muito nesse mérito, porque é mais pro lado da química, e eu acho que a gente não precisa chegar tanto nesse ponto agora. O interessante é falar que, quando a gente tem uma única camada de grafita, a gente tem, com ligação nos orbitais híbridos, a gente tem o que a gente chama de grafeno, que é aquele material, que é um material novo que vem sendo estudado, que ele é super fino e super resistente. Né? Eu consigo ter um grafeno da espessura aí de uma posição atômica. Né? Eu estava vendo, se eu não me engano, eu não vou lembrar exatamente os valores exatos, mas era como se um filamento, né, um pano, uma chapa de grafeno de, sei lá, 200 gramas aguentasse o peso de 5 quilos. Né? Então, 200 gramas não, 0,0 alguma coisa de gramas. Era muito fino, muito leve e tinha uma resistência muito grande. Então o grafeno ele é só um plano dessa grafita. Né? Adicionalmente, as ligações entre camadas são direcionadas perpendicularmente aos planos e são do fraco tipo de Van der Waals. É aquele mesmo esquema que eu falei antes para os silicatos, né? Para esses silicatos em camadas. Né? É exatamente isso aqui. Eu tenho o carbono, um plano de carbono que está ligado com um plano de baixo, está ligado com um plano de baixo. As ligações nos planos são ligações covalentes. Porém, as ligações entre os planos são ligações de Van der Waals. Exatamente isso. O grafeno é só um plano aí com ligações feitas por orbitais híbridos. Né? Pessoal, eu vou encerrá-lo por aqui hoje. Já falei 60 slides. Na próxima semana eu coloco uma videoaula com o restante da apresentação. Eu quero só destacar aqui que vocês não precisam mandar 2 resumos. É um resumo só do capítulo inteiro. Então, como fiz só metade da aula, essa semana vocês não tem nenhuma atividade assim. Porém, na semana seguinte vocês vão ter que fazer o resumo, que é equivalente às 2 videoaulas. Né? É isso aí. Eu estou disponível para vocês. Eu vou preparar um e-mail para mandar para vocês no Via Sistema Acadêmico, que eu vou disponibilizar até meu WhatsApp aí para tentar tornar mais fácil a nossa comunicação. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade com a plataforma do Moodle ou com a própria disciplina em si, vocês podem entrar em contato comigo. Eu também tenho horário de atendimento. Né? Eu fico quarta e sexta, de 8 às 10 da manhã no Skype. Né? Esse horário de atendimento é mais uma formalidade que o IFES que tem que ter um horário de atendimento. Só que vocês podem se sentir à vontade para mandar mensagem, independente da plataforma, a hora que vocês quiserem, a hora que vocês acharem melhor. E é isso aí. Até semana que vem.